Ele saiu da última campanha eleitoral como candidato ao governo de Goiás, participa ativamente de movimentos sociais, como o Grito dos Escolhidos, que ocorreu agora no dia 7 de setembro, e acabou de publicar um novo livro, As Cartas Pastorais dos Bispos de Goiás. Professor Volmir Amado é o nosso convidado do Papo Dinâmico, que já está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Também estamos nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos acompanhar também pelo Twitter, Instagram, Facebook, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos recebendo mais uma vez aqui no Papo Dinâmico o professor Volmir Amado, que sempre está aprontando, criando novidades e desta vez um novo livro, As Cartas Pastorais dos Bispos de Goiás. Professor Volmir Amado, muito obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor Daniel, boa noite a você que nos acompanha. Então, professor Volmir, por que As Cartas Pastorais dos Bispos de Goiás? Por que esse novo livro com esse tema? Esse livro é o resultado de uma pesquisa que eu fiz em 2021. Fui fazer um estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Juiz de Fora, e a condição para esse estágio pós-doutoral é um produto, um resultado final de uma pesquisa. Então, esta pesquisa, eu primeiro apresentei o projeto, enviei para a universidade, ao programa de Ciência da Religião da Universidade Federal, lá de Juiz de Fora, e lá o colegiado apreciou o projeto, o aprovou, designou um supervisor, diferente de um orientador, no caso do doutorado é um orientador, do pós-doutorado é um supervisor, que supervisionou o trabalho, a pesquisa, e daí eu parti para consulta em arquivos, levantamento de documentos, e daí, depois, claro, tive que estruturar numa certa periodização, numa sequência também histórica, enfim, saiu o resultado dessa pesquisa. Mas então eu pensei, o tempo foi passando e digo, bom, ok, já terminei esses estudos e aí havia aguardado o resultado da pesquisa. Depois pensei, vamos compartilhar isso aqui com outros, pelo menos estudiosos da área, pessoas interessadas, pessoal da comunidade, pessoal que gosta de história de Goiás, de história da igreja. Então saiu essa publicação, publicada aqui pela editora PUC. Pois é, o livro faz um recorte, até no título mesmo já diz, no período imperial e primórdios da República, né? Final ali do Império, início da República, as cartas pastorais dos bispos que foram nomeados para assumir a Diocese de Goiás, que na época tinha segundo as informações do livro, 26 mil léguas. Pegava o estado de Tocantins hoje, Goiás e Triângulo Mineiro, né? Uma terra gigante onde as pessoas se transportavam por meio do lombo de cavalo, né? Não tinha estradas, não tinha nada. E os bispos tinham que vir, a capital brasileira era Rio de Janeiro, né? E os bispos vinham para o Rio de Janeiro e de lá se dirigiam para cá em caravanas até chegar na cidade de Goiás para, enfim, tomar posse como bispo da diocese na época. Quais os problemas ou dificuldades que os bispos enfrentaram nessa época, professor Volmir? Eram gigantescos. O primeiro deles era que Goiás ficava, embora esteja hoje no centro do Brasil, mas era completamente diferente, porque era um estado isolado. Não existia Goiânia, não existia Brasília, não existia Palmas, não existia nenhuma estrada aberta nessa região. Existia a estrada de ferro até em São Paulo, e daí para frente tinham que ir no lombo de animais, com a mulinha, com uma caravana, afinal, com os cavalos, e atravessavam rios, não existia ponte nenhuma, vinham como podia, enfrentavam doenças. Sim, inclusive teve um deles que não chegou a ser, antes de Dom Francisco, que
veio para Goiás, porque teve 4 bispos primeiro que não aceitavam vir. Não queriam. A hora que falava, vai lá para Goiás, eles desistiam, inventavam outro jeito e pronto, não aceitavam. Seria como hoje você dizer, vai ser bispo, por exemplo, numa região de guerra. Vai ir lá para uma região de terremoto. Vai ser bispo lá no meio de uma floresta, no meio da Amazônia. Tem quem topa com coragem missionária e vai. Mas, no caso daqueles primeiros, não era o caso. Então eram enviados visitadores. O bispo do Rio de Janeiro enviava um padre visitador a cada 5, 10 anos e olhava um pouco como é que estava a realidade da igreja em Goiás e escrevia um relatório longo de dezenas de páginas, dizendo como se configurava aqui esta gigantesca região que ia desde lá de Tocantinópolis, ou no mapa o Bico do Papagaio, até aqui no Triângulo Mineiro. Isto era a Diocese de Goiás. E, claro que depois dos visitadores, alguns desistiram, um deles veio. Mas veio e, no entanto, a mãe deu problemas psiquiátricos, a irmã deu problema psiquiátrico e ele morreu no caminho. Então, o que era para vir? E, finalmente, então, veio o primeiro, já quase no começo do início do século XIX, em 1800 e... Dom Eduardo, como é que é? Dom Francisco. Dom Francisco. Que era um bispo com deficiência visual, ele era completamente cego. Okay, foi o que ficou ele mais... teve 2 licenças especiais. Uma, porque os pais não eram pais biológicos dele, e a segunda licença foi porque, uma vez nomeado bispo, teve um problema e ele ficou completamente cego. Então, mas ele já havia concordado em vir, e de fato veio, ficou quase 30 anos em Goiás e aqui permaneceu. Porque era cego, não enxergava muito bem a realidade. Olha, foi um bispo que ordenou mais de uma centena de padres. Mas ele se inspirou muito aqui. Foi praticamente o que mais escreveu cartas pastorais e um dos que ficou quase 30 anos aqui no estado. Perfeito. Mas, de fato, o contexto de Goiás era muito inóspito, muito difícil. Depois, além de toda a travessia dos rios, o trânsito difícil, as doenças, as dificuldades. E sem assistência de saúde, não tinha hospital? Nenhuma assistência de saúde. O primeiro hospital, São Pedro de Alcântara, foi feito quando já este primeiro bispo aqui estava. Sim. Mas muito precário. A história da medicina mostra que o primeiro hospital aqui, ele basicamente atendia a guarnições, ao pessoal da segurança pública. E eram assim, não sabiam o modo de alimentar, não tinha como fazer uma cirurgia, não tinha medicação, eram boticários com alimentos, em geral de ervas, que eram fornecidas. Enfim, era um mundo realmente muito difícil, praticamente inexistente as escolas, enfim, uma dificuldade muito grande. E a igreja em fase de estruturação também. Pois é, você trata no livro justamente disso aqui, que no período do Império havia todo um suporte do Império, ele remunerava os bispos e os padres e tal. Não pagava, atrasava os pagamentos e tal, mas enfim tinha um soldo ali que os clérigos recebiam. Com o fim do Império e a instalação da República, isso foi assim abruptamente rompido e o Estado parou de suprir a Igreja. Isso foi, inicialmente, claro, o livro conta isso, foi um problema grande, né, para a Igreja. Mas, no final das contas, isso acabou beneficiando a Igreja, porque a Igreja adquiriu, digamos, uma forma própria de sobreviver. Eu interrompo exatamente nessa parte. É claro que depois a história se sucede. Aí tem os conceitos básicos. Um é de cristandade. Cristandade, uma concepção de igreja que era diferente da de hoje. Segundo, o conceito de regime de padroado, que era, no caso da América, da Espanha e de Portugal, eram reis católicos e eram impérios. O imperador, ele que dava posse, né, ao bispo. O imperador, ele escolhia quem seria bispo. Né?
Então, de fato, esta escolha dava, e por isso também remunerava a igreja. Porém, a igreja, ela tinha uma função de um órgão público, se fosse olhar hoje, porque ela, por exemplo, registro de batismo, de casamento, eles serviam como certidão hoje de nascimento. E depois teve impacto, porque com o regime escravocrata, quando teve a lei do sexagenário, de ser liberto depois dos 60 anos, ou do escravizado, a lei do ventre livre, a mulher que tivesse a criança no ventre, quando nascesse, este estaria colocado em liberdade. Estas duas condições dependia do que hoje seriam os escrivães, que diziam filha de fulano de tal, ele está com tal idade, e isso, portanto, o império, ele se servia da igreja, da estrutura da igreja, toda esta função burocrática de Estado. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo e no próximo bloco nós vamos tratar justamente disso, né? Como a igreja foi aos poucos, né, tratando desses temas que eram muito comuns na época, que era o tema da escravidão e também a questão indígena, que era um problema que já começava a surgir e que a igreja, qual era a relação da igreja com esses problemas, tá ok? Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, gente boa, de volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, hoje com o professor Volmir Amado. Estamos falando das cartas pastorais dos bispos de Goiás, o novo livro que ele acaba de publicar. Né? Professor Volmir, no seu livro aqui você trata a questão, que as questões que já eram comuns pela Europa, o próprio Papa Pio, se salvo engano, Pio XI, ou Pio IX, um dos papas, já se preocupava com isso, inclusive com encíclicas sobre a escravidão na África e tal. No Brasil também, a própria princesa Isabel já se preocupada com a libertação dos escravos e tal. Então, a negritude, a escravidão era um problema presente já aqui. Mas os bispos, nas suas cartas pastorais, chegaram a ignorar isso, não tratava desse assunto. Embora, posteriormente, com Dom Fernando aqui em Goiás, Dom Helder Câmara no Recife e Dom Pedro Casaldaga e outros bispos pelo Brasil afora, Dom Tomás Balduino, em Goiás, na própria cidade de Goiás, e eles se preocuparam com isso, né, com temas sociais o tempo todo, cuidar desse assunto. Então a igreja superou isso depois, mas nessa época não. Né? Como se deu essa mudança, digamos assim, essa conversão da igreja em relação ao seu discurso social? Bom, primeiro há uma tentativa de compreender por que é que havia indiferença em relação às comunidades indígenas, aos povos indígenas do Brasil e da América no geral, e também dos negros, dos escravos. Dos escravos, na verdade. Bom, quanto a isso aí é um tema muito controverso, porque há abordagens que colocam que era uma consciência possível, que as pessoas daquela época, inclusive bispos, não tinham todo o horizonte e a capacidade de compreensão da situação, que era uma situação dada, mas realmente é um tema muito controverso, porque há outros que têm outro tipo de abordagem, outro tipo de visão, e você tem isso muito polemizado. Caso de Padre Antônio Vieira, no Brasil, mais de 300 anos atrás, ou Montesinos e Bartolomeu de las Casas, dominicanos na América Central, na República lá de Santo Domingo, pois que se posicionavam na defesa de comunidades indígenas, de jesuítas que tiveram no sul do Brasil as reduções dos guaranis, e, portanto, que tomavam a defesa dos povos indígenas. Mas não é o caso dos bispos de Goiás deste período. Eles, eu procuro citar aquilo que as cartas dizem e aquilo que as cartas silenciam. E tem dois pontos que estas 24 cartas pastorais, que as encontrei em arquivos, em fonte primária, que elas está lá escrito, e outra que não fala nada. Estando o acontecimento, estando a realidade dada,
E o bispo não fala nada, o autor não fala nada, o autor da carta. Isso é bastante emblemático. Quanto à questão dos indígenas, de fato, praticamente não tem citação nenhuma. Embora você pode pegar documentos contemporâneos daqueles mesmos períodos das cartas pastorais e veja que há um jeito das dioceses ou congregações fazerem catequese nas aldeias, nas comunidades indígenas de época. E onde principalmente se localiza isto? Nos relatórios dos governadores gerais, que seriam os presidentes provinciais, que seria como hoje o governador do estado. Todo ano ele tinha que apresentar ao Império Brasileiro, antes ao Império Português, depois quando o Brasil, depois da independência, ao Império do Brasil, tinha que apresentar todo ano um relatório aqui na Câmara de Goiás, e que seria hoje o equivalente à Assembleia Legislativa. E aí, ele apresentando este relatório, nós, inclusive, o Instituto de Pesquisa e Estudo Histórico do Brasil Central, apresentou uma coleção completa, publicada, destes relatórios dos governadores provinciais, aqui de Goiás. E neste se colocava o tema também da catequese, e sobretudo catequese de indígenas, e devidamente remunerada com os respectivos missionários. Então isso, claro, que existia como assistência religiosa às comunidades indígenas. Claro, de um modo assim etnocêntrico, uma visão que pouco respeitava a cultura às vezes se procurava aprender o idioma dos indígenas para catequizá-los. Então, mas as cartas pastorais silenciam. Quanto à questão da escravidão negra aqui no estado, eu cheguei a mostrar nos períodos das cartas pastorais e mesmo depois da abolição que não foi que aqui a Lei Áurea assina a abolição e aqui já não tem mais escravo. Não, aqui continuou décadas depois. Inclusive os relatórios dos governos provinciais chegam a dizer, cita 3 linhas de que teve a Lei Áurea e a abolição. E ele, por obrigação, comunica isto, mas também ele apresenta quanto cada currutela, cada arraial, cada fazenda tinha de escravos. São contabilizados e são milhares. Porém, na transição de um bispo e outro, de Dom Cláudio José Ponce de Leão, que foi transferido de Goiás para Porto Alegre, onde lá ele recebeu também e foi atrás dos capuchinhos, os frades capuchinhos da província de Saboia, para servir as imigrações aos colonos imigrantes italianos na região da Serra Gaúcha, pois este Dom Cláudio ficou 9 anos aqui. Quando aqui ficou, promoveu o sínodo, visitou, implantou uma disciplina do Concílio de Trento aqui no estado, e ele saindo, foi designado outro chamado Dom Eduardo Duarte Silva. E na transição de um e do outro, enquanto Dom Eduardo não chegava, o Papa promoveu em Roma, Papa Leão XIII, o Papa que foi o primeiro em 1891 a escrever a Rerum Novarum, que é uma encíclica sobre o mundo operário. Estava surgindo com a Revolução Industrial toda a classe operária, sobretudo na Europa, pois este Papa tratou daquele tema e tratou também, claro, do tema da abolição. Inclusive, quando a princesa Isabel aqui assinou a Lei Áurea, o Dom Eduardo Duarte, que ainda não tinha vindo para Goiás, como padre, acompanhou o núncio apostólico no Rio de Janeiro, que foi entregar uma rosa de ouro do Papa Leão XIII para a princesa Isabel. Pois, neste interregno, neste intervalo entre Dom Cláudio José Ponce de Leão e Dom Eduardo Duarte, quando Dom Eduardo ainda não havia chegado aqui, o Dom Iria Serra Dourada, que está sepultado lá na Igreja do Carmo, se não me engano, na cidade de Goiás. Se alguém olhar no piso, vai encontrar, ele era o cônego, o monsenhor, imagino que cônego, e ele aplicou para a diocese aquilo que o Papa pediu.
ele escreveu um texto pedindo uma chamada coleta abolicionista, para ajudar na abolição da escravatura. Então a igreja, também em Goiás, naquele período, fez uma coleta, arrecadou dinheiro que era para proporcionar, daquilo que pudesse, a abolição, mas sobretudo era para estancar a escravidão na África. Já havia preocupação com isso lá na África. Então, isto aí é citado. Depois, é curioso que, vindo Dom Eduardo Duarte, ele escreve sobre a encíclica Rerum Novarum, adaptando aqui ao estado de Goiás. E ele fala sobre o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho, a dignidade do trabalho, a dignidade do trabalhador. E não cita uma palavra aos diocesanos dele, que dava pelo menos uns 85% a 90% da população que era escravizada. Era escravo, hoje se diz escravizado. Eram pessoas escravizadas, negros escravizados. Grande parte dos seus diocesanos eram escravizados. E ele não via que aquilo era um trabalho... O escravo não era entendido como um trabalhador. Como um trabalhador. Ele não compreendia assim e não compreendia naquilo uma dignidade do trabalho. Então você veja como as cartas pastorais, ou elas silenciam quanto a esses dois temas, ou elas, de fato, não percebem a complexidade do que é o problema social. Agora, depois tem a mudança. Sim, sim. Como se mencionou, tem a mudança. Mas isso só vai ser em meados do século XX. Com o Concílio Vaticano II, com uma percepção de que a missão em comunidades indígenas deveria ser com outra abordagem, e também, claro, que começa a se estruturar o movimento negro, a pastoral do negro, e aí vai. Aí é uma longa história de uma posição completamente diferente a que temos nos últimos 60, 70 anos. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho e vamos esclarecer alguns conceitos aqui com o professor Volmir Amado, a questão do ultramontanismo, a visão tridentista, né, do Concílio de Trento, que os bispos chegavam aqui em Goiás e encontravam um povo totalmente alheio a esses conceitos, a essas ideias, e isso evidentemente gerou um conflito interessante aqui em Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje estamos recebendo aqui o professor Volmir Amado. Ele que é professor, gestor, doutor em Ciências da Religião, pós-doutor em Ciências da Religião, com esta carta aqui, com esse livro, né, chamado Cartas Pastorais dos Bispos de Goiás. Professor Volmir também, que é político, daqui a pouco a gente vai perguntar também algumas coisas sobre política para ele. Mas, por enquanto, vamos continuar aqui na temática do livro. O senhor narra, assim, nas 22 cartas, né, estudadas aqui, no final do Império, início da República no Brasil, as 22 cartas dos bispos que tomaram conta da Diocese de Goiás na época, aqui nesta região. Então, nessas 22 cartas, é comum assim, mostrar um contraste muito grande entre a visão do bispo, que geralmente vinha de uma formação europeia, porque às vezes estava estudando na Europa, ou morava no Rio de Janeiro, mas, enfim, vinha com uma concepção universal, uma teórica, né, de um mundo totalmente alheio, diferente aqui à nossa região. E, de repente, eles chegavam aqui e notavam uma certa liberalidade, uma certa degradação dos costumes, da fé e tal. Isso existia mesmo ou era uma falta de percepção do tipo de devoção que o povo de Goiás cultivava? Talvez as duas coisas, professor Daniel. Por um lado, eles não tinham esta capacidade de compreensão sobre a cultura, a realidade local. E, por outro, claro que toda uma formação europeia e com uma certa visão de igreja. Agora, tem um fato demarcador, que até período de Dom Francisco, mas não só aqui em Goiás, como em geral o episcopado do Brasil,
em que eles tinham uma visão nacionalista. Portanto, uma ideia mais de independência, uma ideia de Brasil e bastante despregada, portanto, do governo do Papa. E, claro que, por isso, Dom Francisco, que aqui ficou durante 30 anos, ele trata muito de temas correlacionados ao Brasil. Ao Brasil. Ele faz uma carta pastoral sobre a defesa da independência do Brasil, em 1822. Ele faz uma carta pastoral pedindo para que os fiéis aqui, os diocesanos, apoiassem o Hospital São Pedro de Alcântara, que era uma iniciativa do governo imperial brasileiro. Ele faz uma carta pastoral pedindo que a oração litúrgica, o oremos, que se diz hoje, ou a oração da chamada da coleta, que ela recolhe as intenções na missa, que nela fosse rezado, se rezava não só para o Papa, se rezava para o governo. Para o imperador, né? Para o imperador. Na própria liturgia constava. Já constava isso, no missal. E lá ele pedia para fazer a troca. Rezava para o Papa, pelo imperador e pelo bispo. Sim, quando trocou para o Dom Pedro II, então que ele era príncipe regente, então ele pediu para que trocasse, o Dom Pedro I foi embora, pois o Dom Pedro II ficou, era ainda criança, mais tarde ele assumiu, precocemente, por uma mudança que foi feita da legislação e da Constituição do país, e aí a oração foi mudar para o título de príncipe regente. Mas, afinal, esses e outros temas... Só que assim, Dom Francisco ele apoiou a independência do Brasil, mas apoiava o Império, né? E, tanto é que, nesse sentido, os bispos que o sucederam continuaram nessa linha de apoiar o Império e resistir à República, porque a República representava mas há uma visão um ideário sempre libertário diferente. Sim, nacionalista, ligada ao governo. Os demais continuam no regime de padroado até a República. Porém, a eles se chama de ultramontanos e tridentinos. Ultramontanos, porque vem uma expressão italiana, ultramontes, além dos montes, que é a obediência primeiro ao Papa. Mais que isto, com a crise do Império entra a questão também chamada questão religiosa, e que há um litígio entre maçonaria, imperador e igreja, começa o anticlericalismo, e essa questão leva bispos também à prisão, porque se opõe à obediência ao imperador, e aí é uma longa história de, assim, controversa e polêmica sobre isso, mas que fragiliza o próprio imperador. E isso vai desencadear também, um dos fatores que desencadeia a proclamação da República. Mas eles têm esta característica, portanto, depois de Dom Francisco, já Dom Joaquim, Dom Cláudio, os seguintes, eles já vêm com esta visão ultramontana, quer dizer, a obediência ao Papa, menos ao imperador. As coisas práticas, ok, mas a obediência ao Papa. E o segundo aspecto são bispos com uma formação tridentina, ou seja, eles foram estudar na Europa. Por quê? Porque a igreja induzia para que alguns padres, como foi criado o Colégio Pio Latino-Americano, e lá os padres eram capacitados, preparados, faziam também estudos, o que diríamos hoje de pós-graduação, mestrado, doutorado, estudavam e voltavam com esta visão europeia. No século XVI, aconteceu um concílio na cidade de Trento. Por isso a visão tridentina. Tridentina, porque ela corresponde a um conceito de igreja que era de dois aspectos. Um, combater os erros, o que considerava como heresias. Por quê? Porque era preciso fazer frente à reforma protestante. O Concílio de Trento, na verdade, fez a contra-reforma, né, que a gente chama. Sim, em parte contra-reforma, mas outros historiadores preferem chamar de reforma católica, porque ela combateu a reforma protestante, é um aspecto, mas o outro ela tentou fazer uma reforma interior. No aspecto da doutrina,
mas sobretudo no aspecto da disciplina. E um dos aspectos da disciplina, por exemplo, era o celibato, porque os padres, em geral, também tinham suas famílias, tinham escravos, tinham profissão, o cara era fazendeiro, tinha profissão, porque senão não se sustentava nesses imensos rincões, nos sertões, não só de Goiás, mas do interior do Brasil. E isso, claro que não era permitido. Mas também não havia o controle disciplinar próximo. Então, estes bispos foram sendo colocados pelo poder central de Roma, com esta visão tridentina. Eles vieram, portanto, para colocar também a disciplina. Colocar ordem na casa. Ordem na casa, exatamente. Isso. Aí chegou aqui, encontrou um povo, e inclusive os padres que vestiam de forma diferente, que eles achavam que não era digno do... Sim, aí há aspectos que eles procuraram colocar dentro de moral e de uma disciplina, de obediência ao celibato, de cumprimento completo das obrigações, por um lado. Mas, por outro, eles tinham também uma visão de liturgia, que era apenas a liturgia oficial. Então, a religiosidade popular, as expressões como congada, folia de reis, para citar hoje, ou, sobretudo, as irmandades. Havia as irmandades negras, predominava este tipo de irmandades, que tinham um estatuto próprio, que tinham uma igreja cada irmandade, que tinham trabalhos caritativos realizados por estas irmandades leigas, e estes bispos, com esta visão tridentina, chegaram aqui e se contrapuseram a isto. E disseram, não, quem manda na igreja somos nós e acabou. E vocês... Então eles se indispuseram na questão do poder e na questão financeira. O caso mais emblemático sobre esse tema é a questão do antigo Barro Preto, ou do Santuário de Trindade. Porque o Santuário de Trindade foi começado por um casal... Trindade chamava antes Barro Preto. Barro Preto. Pois lá, um casal, e lá começaram as romarias, mas aí chegou Dom Eduardo e viu que era irmandade, eram leigos que conduziam e só encomendavam, contratavam um padre para ir celebrar, no mais eles se viravam com a reza do terço, e tinha a pinga, e tinha a festa, tinha as danças, e tinha o baile, tinha de tudo. Pois ele disse, eu vou colocar ordem nessa festa. E é a igreja que vai comandar, a igreja oficial. O que ele faz? Primeiro ele tentou colocar ordem, e aí eles quiseram matar o bispo, evidentemente. Ele se fingiu que começou a desmaiar, e afinal fecharam a porta da igreja, salvaram a vida do bispo. Mas ele viajou até a Alemanha, e lá ele trouxe os padres redentoristas, que foram trazidos por Dom Eduardo Duarte. 6 deles ficaram em Aparecida do Norte, lá em São Paulo, e 6 vieram para Goiás, se instalaram em Campinas, e logo foram abrangendo toda aquela região que chegava até Trindade, no antigo Barro Preto. Pois, veja, é de um conflito com irmandades, numa visão de bispos tridentinos, que também foram chegando às congregações, a razão de trazer também os dominicanos e tudo mais. Porém, claro que também tinha uma visão missionária de evangelização. Vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. De volta com o Papo Dinâmico com o professor Volmir Amado, autor de várias obras e agora, por último, desse livro aqui, Cartas Pastorais dos Bispos de Goiás. Professor Volmir Amado, a gente viu aqui na República, a República foi assim, inspirada nos ideais liberais, né, da Europa, e que aqui no Brasil ganhou fôlego principalmente na maçonaria e nos libertários que existiam por aqui. E que os bispos, nessas cartas estudadas aqui, os bispos da época resistiram muito e às vezes até atribuíam a certa a degradação de costumes, libertinagem que tinha aqui a esses valores libertários da República. Hoje nós podemos dizer que esses ideais liberais já estão mais assimilados na doutrina da Igreja? Sim, hoje é uma outra visão, claro que a Igreja acha muito boa essa autonomia em relação aos Estados nacionais. Ela chega a fazer acordos entre a Santa Sé e
e o país, isso aqui também tem. No caso da Itália e outros países, existe concordata, que é um modo diverso da relação com o Estado Nacional, mas são entes autônomos que se colaboram reciprocamente, sobretudo em iniciativas sociais, mas um não entra no comando do outro, portanto há uma separação igreja e Estado. E esse foi um dos pontos fortes da República, que ela colocou o conceito de Estado laico. A laicidade do Estado significa que, por um lado, deixa autonomia, separa de qualquer igreja, não existe uma religião oficial, e, por outro, dá liberdade para qualquer credo existir no país, ou não professar e não aderir a nenhum credo. Então, esta é a condição. Agora, não é que a igreja, na transição, aceitou facilmente isso, por uma série de razões. Ou havia a dependência financeira, por um lado, a igreja tinha santas casas, tinha na verdade, seminário, a igreja ficou 4 séculos escolas, colaborando com o Estado. De repente, sim, rompe com o Estado e... Você avalia, por exemplo, como é que fica tudo tinha isso? o seminário Santa Cruz, já na época. O Dom Eduardo teve que, não conseguia, com o recurso do povo, sustentar mais o seminário, teve que juntar tudo e ir para Uberaba. Foi embora de Goiás e foi a única época da história que a diocese transferiu a residência do bispo, o que provocava na época muitos impactos, esse distanciamento do bispo de sua sede diocesana. Então, este foi um ponto. Depois houve, claro que impasses de sustentabilidade financeira, mas também houve uma certa, vamos dizer assim, um jeito do liberalismo e, sobretudo, da visão positivista, que foram se tornando anticlericais e foram trocando de nomes das cidades goianas, por exemplo, e do país. Então, se você tem no país, ou aqui você tem São Paulo, São Luís dos Montes Belos, mas você tinha outros nomes, Santa Helena. Santa Helena ainda tem. Pois é, estes nomes foram mantidos. Mas algumas cidades foram mudando de nome. Mas, por exemplo, Santo Antônio das Grimpas, trocaram por Hidrolândia. Então foram trocando os nomes pela palavra Ândia ou Polis, ou Ânia. São composições de expressões gregas para dar nome às cidades. Figueirópolis, foram trocando. Agora, tudo que é nome. Eu não vi aqui e eram nomes no praticamente livro, de nome mas de que usava santos. muito a palavra freguesia, né? Alguns lugares chamavam freguesia. De repente essa palavra não é usada mais, inclusive ganhou outra conotação hoje. Freguês é outra coisa hoje. Sim, tinha o nome canônico e o nome civil. O nome canônico, que é do conceito de direito da igreja, chamava de freguesia porque ao fiel ou à comunidade chamava de freguês. Freguês. Aquele que tem franquia, aquele que você serve, oferece algo. E no caso era assistência religiosa. E depois foi trocado pelo nome de paróquia. As freguesias. Agora, o conceito civil, em geral, eram arraiais que depois foram sendo chamados de cidades, não é? Mas pequenos povoados, povoações, os arraiais. Então, o conceito de freguesia era o que era ocorrente, de fato, no período. Hoje, muito mais conhecido como paróquias, comunidades. Então, professor Romir, você participou recentemente aí da organização e mobilização para o encontro, para o Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro, movimento nacional. Todas as capitais brasileiras, pelo menos, teve uma manifestação, em Goiás também teve, né? Isso é o Grito dos Excluídos. Como ele se fundamenta na missão evangélica cristã? Ela é o rosto mais adequado de Cristo, digamos assim, o pobre, o excluído? Você olha para o rosto de Cristo, Cristo crucificado, sim, e você olha para o rosto dos crucificados deste mundo. O dado mais forte que tem, mais contundente de Jesus é: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestiste,
estava preso e me visitastes. Toda vez que fizestes isto, a qualquer um, a mim o fizeste, a mim. Então ele se coloca no lugar do pobre. E não é obrigatório isto. Só os que querem seguir a Cristo, eles precisam compreender que Cristo escolheu este lugar, não só se encarnou numa situação de pobreza, mas ele colocou que toda vez que tem pobres excluídos, é ele que é pobre e excluído. É ele que é marginalizado. Marginalizar ou excluir alguém é marginalizar e excluir Cristo. Afinal, é ensinamento dele. Bom, a igreja, claro que compreende muito isto. Os discípulos que querem seguir o discipulado, eles se esforçam, portanto, para isso. E com gestos concretos, que sejam do ponto de vista pessoal, mas também macrosocial, que tem consequências políticas, sociais e econômicas. E, em razão disto, numa das semanas sociais, Semana Social Brasileira, a CNBB disse: vamos fazer este grito dos excluídos. Isto há 29 anos atrás. E daí para frente, todo ano, no dia 7 de setembro, se passou a dizer: olha, a independência tem que ser para todos. Não é só a independência de brancos em relação ao Império Português. A independência tem que ser também para os negros, para os indígenas, para os pobres, para os marginalizados. Independência é um Brasil sem fome, é um Goiás sem exclusão. Independência é ter acesso à comida, à saúde, à educação. Então, em razão disto, é que, claro, também aqui em Goiás, em todos os estados do Brasil, porque não só a igreja, porque daí a igreja procurou se articular também com partidos políticos e movimentos sociais que abracem projeto popular para participar do grito dos excluídos. E boa parte, aqui é o fórum estadual, o Fórum de Movimentos Populares. Foi ele que protagonizou o grito dos excluídos ao longo destes últimos anos. Mas, claro, a igreja, ora mais, ora menos, mas procura estar presente. Eu me sinto, assim, partícipe, tanto do ponto de vista partidário, quanto do ponto de vista eclesial, em nome da fé cristã, e como igreja, me sinto, portanto, interpelado interiormente a participar. Participar não só indo ao evento, ajudar a organizar, a procurar recursos, a envolver as pessoas e a realizar isso também. Para quem sabe também aqui em Goiás, darmos um passo naquilo que pudermos de superação da exclusão e que todos sejam incluídos na mesa da partilha. Perfeito. Do ponto de vista do leigo, do ponto de vista do povo, né? Do povo cristão, pode-se dizer que o protagonismo leigo foi a grande mudança dessa época estudada aqui nas cartas, época predominantemente, quer dizer, em grande parte tridentina, depois da Reforma Católica, e depois veio o Concílio Vaticano II, que fez uma transformação desse período tridentino para o período atual. Então pode dizer que o protagonismo leigo na igreja foi a grande mudança que a gente se verifica nesse tempo? Olha, nós já tivemos, como outros teólogos afirmam isto, nós já tivemos muito mais protagonismos na história. As próprias irmandades leigas praticamente conduziam a igreja em sertões inóspitos, em regiões distantes, os missionários leigos. Então, é claro que nós já tivemos mais protagonismo que hoje. Mas hoje tem sido enfatizado isto como muito importante, em que o laicato, os cristãos leigos e leigas, aqueles que não são padres, não são religiosos de vida consagrada, mas que em nome do seu batismo possam exercer de fato essa presença na sociedade e também na igreja como sujeitos eclesiais e à luz de seu ministério batismal. Para encerrar, como é que está sua perspectiva para o ano que vem em relação às eleições municipais? Você participa também? Porque participou agora da campanha estadual como candidato ao governo. Existe alguma possibilidade de você atuar também como candidato no ano que vem? O ano que vem, nosso partido irá apoiar muito a elegermos vereadores e prefeitos em todo o estado de Goiás. E também, claro que fazer alianças
onde não for possível lançar candidatura própria. Aqui na capital de Goiás, aqui em Goiânia, nós já estamos discutindo, afunilando em torno de um nome que está se tornando mais preponderante e eu vou procurar apoiar este nome que for da escolha do partido. Então, a minha participação do ponto de vista político-partidário para a eleição municipal do próximo ano será aquele nome preponderante que o partido estará escolhendo para a sociedade, para o povo goianiense poder escolher. Ok, infelizmente o nosso tempo acabou, temos que encerrar. Tínhamos muito mais perguntas para fazer, mas deixa para uma outra oportunidade. Professor Volmir, obrigado, viu? Obrigado, professor Daniel. Obrigado a vocês que nos acompanharam. Um grande abraço e para você que nos acompanhou também um grande abraço e até a próxima.